Vamos falar de revisão de preço. A revisão de preço, ela ocorre nos contratos feitos pela administração pública, de uma maneira assim bastante parecida do que acontece na iniciativa privada. Tá legal? Como é que acontece na iniciativa privada, vai acontecer na administração pública. Vou tentar explicar. Quando você entra numa licitação, a data mais importante, quando o assunto é preço, a data mais importante não é a data da assinatura do contrato. Quando você está lidando com a administração pública, a data mais importante é a data da sua proposta. Por quê? Na data da proposta, existe aquilo que os economistas chamam de equilíbrio econômico-financeiro. Tá legal? Então, assim, ó, é como se tivessem dois pratos de uma balança. E aí, quando você apresenta a sua proposta, e a proposta é considerada vencedora, ela é aceita pela administração pública, então essa é a data importante, existe uma espécie de uma foto. A gente tira uma foto. De um lado desse prato, dessa balança, existe as obrigações do futuro contratado. E no outro prato existe a remuneração por essas obrigações. Ou pela entrega do produto, ou pela prestação de serviço, ou pela obra. Ficou claro? Então nós temos aqui a balança equilibradíssima. Digamos assim, uma foto de alinhamento perfeito. Essa foto a gente chama de equação econômico-financeira inicial do contrato. Está tudo igualzinho, os dois pratos estão absolutamente alinhados. O que vai acontecer? Durante toda a execução do contrato, porque há contratos que são executados instantaneamente. Então, logo as partes fechem o seu acordo, não é? Se estabeleçam, então, uma equação econômico-financeira ideal, justa, equilibrada, logo o contrato ele é cumprido e esse contrato desaparece no mundo jurídico. Então, vamos imaginar, eu vou lá na padaria aqui do meu bairro, e aí eu vejo lá que o pão está por 78 centavos. Me interesso por aquela proposta e aceito a proposta. E aceito a proposta, eles me entregam o pão e eu entrego o dinheiro. Em questões de segundos, esse contrato de compra e venda, ele é executado e ele desaparece do mundo jurídico. Qual é o risco desse contrato ficar desequilibrado? O risco é muito... Eu falei encargos e encargos de outro, então essa relação entre remuneração e encargos é uma relação, então, que vai rapidamente se alinhar e desaparecer, porque o contrato desapareceu. Agora, quando você está diante de um contrato, que ele vai ter uma duração longa, por exemplo, um contrato que vai durar 12 meses. 12 meses de duração do contrato. Mas a proposta, às vezes, inclusive, ela é feita até antes do contrato ser assinado. Dias antes, às vezes meses antes. O que vale na administração pública não é a data da assinatura do contrato, para efeitos econômicos. É a data da proposta, que é o dia que a proposta foi aceita. Então, a data da proposta, ela é importantíssima. Então, você tem lá a data da proposta, e aí conta-se um prazo. E aí o cara vai executando o contrato. Caramba. Aqui o Luiz está falando que caiu, meu Deus. Nossa. Será que ninguém está me ouvindo? Será que ninguém está me ouvindo? Que coisa chata, gente. Nossa, me preparei para essa aula aqui. Bem, Rafael disse que não caiu, de repente caiu para o Luiz. Gente, desculpa ter parado aí. Tá legal? Bem, olha só. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu celular e vou pegar esse pratinho aqui, ó, esse caderninho. Vou imaginar que isso aqui seja uma balança, tá? E aqui esteja o prato em cima dessa balança tem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Duas tampinhas de caneta. Então, vamos imaginar aqui, assim, em cima desse prato, em cima desse. Aqui são os dois pratos. As duas tampinhas, elas pesam a mesma coisa. Caiu. As duas tampinhas, elas pesam a mesma coisa. Uma delas é o preço. Vai cair toda hora. Então, vou fazer na minha mão. Uma delas é o preço. E a outra são os encargos
do contratado. Então, eles estão iguaizinhos, assim, ó, no dia que se formou a chamada equação econômico-financeira inicial do contrato. Beleza? Então, o que acontece? Você tem ali exatamente igual, só que o contrato ele pode durar meses. Ele pode durar até mesmo mais de um ano. E aí, o que acontece? Pode ser que entre o dia em que a administração aceitou a sua proposta e o dia que você vai ter que executar o contrato, tenha uma coisa absolutamente extraordinária, que tenha feito o seguinte, ó, que tenha colocado com os encargos ficaram mais pesados do que o preço. Houve um desequilíbrio econômico-financeiro. Então, o que acontece? Nesse momento, o contratado quase sempre desequilibra em desfavor do contratado, ruim para o contratado, que é você, empresário. Então, nesse momento, o que você está olhando? Que você tem ali um preço e que aquele preço já não representa mais os seus custos aliado ao seu lucro. Então, assim, você está perdendo. Tá vendo? Você está perdendo. Então, olha só. O que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai falar assim, administração pública. Quando eu participei ali da licitação, eu fiz uma proposta de R$1.000. Fiz uma proposta de R$1.000 para te entregar este produto, ou para te entregar este serviço. Mas isso foi em agosto de 2016. Esse contrato foi assinado, por exemplo, em 1º de novembro de 2016. Pouco mais de quase 2 meses depois do dia que eu fiz a proposta. Mas tudo bem, dentro do prazo de validade da minha proposta, o contrato foi assinado. O que vai acontecer? Durante um ano, eu tenho uma obrigação de te entregar absolutamente excessiva, absolutamente agressiva. Então, o que aconteceu com esse contrato que ele nasceu equilibrado? Ele ficou o quê? Desequilibrado. Então, para que ele volte a ficar equilibrado, nós precisamos aplicar mecanismos de reequilíbrio, não é verdade? Reequilíbrio para fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Uma das ferramentas para reequilibrar esse contrato nós já estudamos há dias atrás, que é o reajuste. O reajuste ele está previsto no contrato. Ele não é algo que era imprevisível, não, ele era previsível. A inflação é um fenômeno previsível. E o reajuste é para poder combater a inflação. Então, o reajuste ele está previsto lá no contrato, por força de um reajuste para alguns contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, chamados serviços terceirizados. Aí tem aquele reajuste por planilha, que é conhecido também como repactuação. Então, tá legal? Então, nós temos, assim, em situações previsíveis, todo mundo sabe que no serviço terceirizado vai ter um dia que a categoria de recepcionista vai ter o seu piso elevado. Então, o que vai acontecer? Não adianta você fazer um contrato em 16 de outubro imaginando que tudo vai dar certo, se você já sabe que em 1º de janeiro vai ter aumento do piso da categoria. Então, para situações previsíveis, ou vai ser reajuste, em sentido de aplicar um índice, ou vai ser a repactuação, um assunto que a gente já tratou nas aulas passadas. Na aula de hoje, a gente está falando de outro assunto. A gente está falando de uma hipótese em que a administração fechou um contrato com você, com a sua empresa, e esse contrato ele tem uma duração longa. E em algum momento, deixa eu tirar aqui e botar no modo avião. Então, esse contrato teve uma duração longa. E alguma coisa aconteceu que era imprevisível, ou era até previsível, mas de consequências incalculáveis, que fez com que esse contrato ficasse, para você, contratado, excessivamente oneroso. Ficou muito caro. Ficou excessivamente oneroso. E aí o que acontece? Havendo esse descompasso entre esses pratos da balança, independente se já passou um mês, se já passou 2 meses, 1 ano, não importa. O prazo aqui não é importante. Porque era algo que era imprevisível, então não tem prazo. A qualquer momento
que ocorre algo imprevisível, porém de consequências incalculáveis, vai te dar direito, você contratado, vai ter direito a pedir a revisão de preço. Veja, a revisão de preço não é o reajuste. A revisão de preço não é a repactuação. Muitos chamam a revisão de preço de reequilíbrio. Eu vou pedir o reequilíbrio, eu vou pedir a revisão de preço. Em que situações isso é possível? Gente, situações muito, muito excepcionais. Por quê? Porque você, contratado, vai precisar demonstrar a ocorrência de um fato que era imprevisível no dia que você assinou o contrato, porque você não é bobo. Você não vai assumir uma obrigação que depois lhe será prejudicial. Então você só aceitou assinar aquele contrato de entregar aquele produto por 1.000 e no prazo de 12 meses, porque você não imaginou, não passou pela sua cabeça que você iria perder dinheiro nessa história. Então, o que teria, digamos assim, de solução? Até é uma solução que é aplicável na iniciativa privada também. Quando as obrigações das partes elas ficam muito desequilibradas e fica muito difícil para uma delas cumprir o contrato, fica muito injusto, aí a gente aplica o que os juristas chamam de teoria da imprevisão. Em razão da onerosidade excessiva, uma das partes pode virar para a outra e falar assim, eu quero rescindir o contrato, eu quero acabar com a minha obrigação, porque eu não tenho mais como fazer por R$1.000. A outra parte vai falar assim, não, mas nós combinamos. Aí você vai falar assim, não, tudo bem, nós combinamos, mas num cenário de normalidade. Aconteceu algo anormal, aconteceu algo imprevisível. E, portanto, eu quero me liberar dessa obrigação de ter que ficar cumprindo esse contrato como se nada tivesse acontecido, quando, na verdade, algo muito grave aconteceu. Entenderam a ideia? Então, nesse diálogo, uma das partes está com uma condição muito vantajosa e a outra muito desvantajosa. Então, a solução natural qual seria? Acabar com esse contrato, acabar com essa obrigação. Mas veja bem, essa obrigação, ela vai, digamos assim, resolver o problema das partes? Não, porque uma continua querendo vender e a outra continua querendo comprar. Então, o que algum jurista lá do século passado teve de ideia? Falou o seguinte, olha, tudo bem que a solução normal seria acabar com esse contrato, desobrigando a parte que ficou muito prejudicada por conta desse acontecimento imprevisível. Só que é melhor, ao invés de matar esse contrato, a gente tentar salvar esse contrato. E como é que se salva esse contrato? As partes vão chegar a um acordo, para poder salvar o contrato. E como é que se dá esse acordo? Uma das partes, aquela que é prejudicada, vai abrir a planilha de custo e formação de preço. Eu vou revelar para o outro, dizendo o seguinte, olha, eu tinha desses R$1.000, 910 eram de custo. O meu lucro mesmo era de R$90. Só que agora, desses 910, R$800 eu pagava para o meu fornecedor por conta da matéria-prima que ele me fornecia. Então eu comprava a matéria-prima por 800, tinha outros custos, chegando a 910 de custo, e ganhava 90. Veja, o que eu quero? Agora o meu fornecedor está me vendendo, não mais por 800, mas está me vendendo por R$1.000 a matéria-prima. Como eu posso te revender por R$1.000 se eu ainda vou ter outros custos e ainda teria o meu lucro, se só o meu fornecedor eu já ganho 1.000? Vocês estão entendendo? O cara vai contar uma história triste em números. Ele vai apresentar números, ele vai apresentar planilha. Para fazer a revisão de preço, a parte que está pedindo a revisão, ela tem que se, digamos assim, se tirar sua roupa, ela tem que se despir, ela tem que mostrar por que aquele contrato para ela agora está excessivamente oneroso. Ela tem que abrir planilha, não tem jeito. E aí, abrindo a planilha, o outro vai falar assim, cara, se eu for fazer uma nova licitação agora para contratar esse mesmo produto, o preço já vai sair mais alto mesmo. Então, ao invés de eu perder esse contrato, vou tentar salvar esse contrato. Eu vou fazer uma revisão de preço. Quanto era a matéria-prima? Era 800. E agora? Agora é 1.000. Houve um aumento de R$200 na matéria-prima. Então, eu vou repassar esses R$200 para o contrato. Você continua com o seu lucro como era, os outros custos permaneceram inalterados, permanecem como eram,
e eu vou repassar não um percentual, mas vou repassar exatamente o valor do custo adicional em razão dessa onerosidade excessiva. Depois eu vou responder as perguntas que ficaram aí, tá legal, gente? Aguenta aí nas perguntas. Então, o que acontece? Na revisão de preço, esse fato imprevisível, previsível de consequências incalculáveis, ele é um fato que pode acontecer 3 dias depois da proposta ter sido apresentada e aceita. Às vezes o cara pode pedir revisão de preço antes mesmo de assinar o contrato, porque a data importante não é da assinatura do contrato, a data é da aceitação da proposta. Então, que dia que a proposta foi aceita? Foi aceita no dia 16 de novembro de 2016. E aí? Aí o que aconteceu? Não, o contrato foi assinado dia 1º de novembro de 2016. Tá, e depois o que aconteceu? Aconteceu que o fornecedor enlouqueceu. Ele é o único fornecedor, ele manda no pedaço e ele aumentou de 800 para 1.000. Entendeu? E ele nunca fez isso. Isso não era uma conduta normal. A gente, analisando o comportamento nos últimos 10 anos, ele nunca tinha feito isso. Então, o que vai acontecer? Esse fornecedor é o mesmo para todos os meus concorrentes. Então, e aconteceu comigo, mas vai acontecer com todos. Então, é uma questão generalizada. Veja, exatamente essa situação aconteceu num órgão chamado DENIT. O DENIT tinha contratos com várias empresas que faziam estradas. E essas empresas, elas, na hora de apresentar preço do serviço de asfaltamento da estrada, elas levavam em consideração um principal insumo, que é o asfalto. Tá legal? Bem, o que aconteceu? A Petrobras mudou de presidente da República, depois mudou de presidente da Petrobras, e o novo presidente da Petrobras tomou uma decisão de que ele não ia mais segurar preço, que ele ia liberar os preços dos produtos derivados do petróleo no Brasil. E ele é o principal, quase o único produtor de asfalto no Brasil, da matéria-prima para fazer o asfalto. Então o que a Petrobras fez? A Petrobras aumentou a matéria-prima em 35%, coisa que ela não fazia ela nunca fez isso. E essa variação de preço nunca ocorreu dessa maneira. E aí vários contratados, então, tinham contratos com o poder público, mais especificamente com o DENIT, e aí eles vieram para o DENIT falando assim, olha, DENIT, eu não tenho mais como cumprir aquele preço de antes. Porque aquele preço que eu te dei antes, eu te dei com base num preço de asfalto. E agora o preço está 35% mais caro, engoliu meu lucro, engoliu minha margem, não tem condições. Eu prefiro não ter mais contrato contigo do que ter que cumprir o contrato conforme a gente combinou. Não um fornecedor só, todos os empreiteiros chegaram com esse argumento, pedindo a revisão de preço. O que o DENIT tinha a fazer? Nada, porque ele ia acabar rescindindo todos os contratos. Mas ao invés de rescindir, o que ele teve a ideia? Falou assim, vou perguntar ao Tribunal de Contas se eu posso fazer a revisão de preço. O Tribunal de Contas, então, numa decisão de 2015, uma decisão muito importante, falou o seguinte, olha, a revisão de preço ela é sim cabível nesse caso, porque houve um aumento da matéria-prima de uma forma muito grave, muito importante. Então, é legítimo que haja esse aumento de preço. Ao invés do DENIT, então, rescindir todos os contratos, ele chamou todos os seus fornecedores para conversa, para uma negociação, pediu para que eles abrissem as suas planilhas de custo e formação de preço, cada um deles mostrasse qual era o preço no momento da proposta e qual era o preço atual em relação aos seus fornecedores, e aí foi revisando os preços um a um. Não de forma linear, mas caso a caso, foi fazendo a revisão de preços. Para quê? Para reequilibrar o contrato, para fazer uma revisão do preço, buscando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Com isso, nós teremos ali a desnecessidade do DENIT fazer novas centenas de licitações pelo país, que provavelmente os mesmos caras iam participar das licitações e ganhar com novos preços. Então, veja, a revisão de preço tem o objetivo de agilizar o processo. Agora, é claro que existe um aspecto que você precisa estar ligado. Quando você vai empreender,
qualquer empreendedor, ele assume riscos. Não existe empreendedor sem riscos. Mas existem, pelos estudiosos da economia, dizem o seguinte, que os riscos são divididos em dois. É chamado de área, não é área, área, de aleatório, né? Existe a área econômica ordinária e a chamada área econômica extraordinária. O que é a área econômica ordinária? São aquelas variações naturais daquele segmento. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos de informática, muito embora os produtos sejam nacionais, produzidos no Brasil, vendidos em reais, é notório, todo mundo sabe, que o preço o valor do dólar impacta no preço dos produtos de informática, porque há muita importação de produtos dessa área. Então, mesmo para os produtos que são nacionais, eles acompanham o preço dos produtos importados para poder competir com eles. Então, toda vez que o dólar aumenta muito, os preços dos serviços de informática eles sofrem um impacto. Isso é algo imprevisível para quem trabalha com produtos de informática? A variação do dólar, a variação do preço dos insumos de informática em razão do dólar, é algo imprevisível? Claro que não, absolutamente não é. Então a variação do dólar é algo que é previsível. Quem trabalha com produtos alimentícios sabem que o preço dos alimentos varia conforme a época do ano, em razão da safra, em razão da temperatura? Claro que sim, claro que sim. Então, assim, a área econômica ordinária não admite que o comerciante, que o empreendedor, vire para o seu cliente, no caso a administração pública, e fala assim, olha, eu queria fazer a revisão do preço porque o meu insumo aumentou. Pô, mas o seu insumo aumentou, mas era imprevisível? Não, acontece às vezes. Não, então não vai ter direito à revisão de preço. A revisão de preço ela não é devida somente pelo aumento dos insumos ou pela variação do dólar. Ele é devido quando há dois elementos. O primeiro, quando há um fato imprevisível. Isso é absolutamente necessário. Um fato imprevisível. Ou um fato... e mais do que isso, e que aquela situação imprevisível que acabou acontecendo tenha tornado a sua obrigação excessivamente onerosa. Tem ficado um desequilíbrio muito fora do previsível, muito fora do aceitável. Essas duas coisas precisam acontecer para que a revisão possa ser apreciada e deferida, que ela possa acontecer. Tá legal? Então, o Tribunal de Contas da União, numa decisão importante em 2017, o Tribunal de Contas, a decisão 1431 de 2017, ela encarou a questão do dólar. Todo mundo sabe que o dólar ele sofre variações. Há uma variação de dólar. E o Brasil adota a política do dólar flutuante, né? Uma política de não tabelar o preço do dólar, deixar o próprio dólar, o próprio mercado definir onde é que o dólar vai ficar. Mas é claro que uma mudança de presidente por conta de um impeachment, a condenação do ex-presidente Lula, são situações que chamam a atenção do mercado e o dólar dá aquela puxada para cima, aquela puxada para baixo, essas variações. Pode acontecer do dólar sofrer uma variação incomum, absolutamente anormal? Pode, aconteceu recentemente, né? E essa variação do dólar ter, digamos assim, afetado drasticamente uma determinada balança, tornando num contrato uma das obrigações excessivamente onerosa em relação à outra? Pode. Então, assim, o que o Tribunal de Contas da União disse? Olha, neste caso específico, ele estava analisando um caso em que o dólar deu uma subida fora do comum em função de problemas da política brasileira, da crise brasileira, e aí ele concordou, viu o seguinte, que essa variação ela era inevitável, imprevisível, súbita, e trouxe uma onerosidade excessiva para aqueles contratos. Trouxe uma injustiça para aqueles contratos. Então, assim, eu posso te falar com tranquilidade. Eu trabalho com isso há 23 anos. Eu já dei vários e vários pareceres sobre revisão de preço. Quase sempre, aumento de insumos, do custo dos insumos para o empreendedor e variação do dólar geram a negativa ao pedido de revisão de preço. Certo?
várias e várias vezes. Existiram duas situações. Uma vez em 99, houve uma súbita variação do dólar, que ele maxi valorizou em relação ao real. E aí, nesse caso, eu dei vários pareceres dizendo que haveria, sim, ali possibilidade de revisão de preço. Já em 99, há quase 20 anos atrás, há 19 anos atrás. E agora, em 2017, eu nunca cheguei a dar, mas eu vi colegas dando pareceres autorizando a revisão de preço em situações onde ficou comprovado que houve uma onerosidade excessiva, porque o dólar teve um aumento inesperado, súbito, né, incomum. Bem, então o que eu quero deixar de recado para você? Quando você for empreender e for participar de licitação e apresentar proposta para a administração pública, trabalhe com a ideia de que dificilmente você vai conseguir a revisão de preço. São situações muito, muito raras. A revisão, não estou falando de reajuste nem de repactuação, estou falando de revisão de preço. A revisão de preço depende de fatos imprevisíveis que ocorrem de tempos em tempos mesmo, certo? Então, exemplo, a administração pública aumentou o valor do ICMS. Pode repassar o aumento do tributo para o preço do contrato? Pode, porque era um fato imprevisível. Se você soubesse que o ICMS ia aumentar, você não teria feito aquele preço. A administração pública ocorreu uma enchente, um evento da natureza que destruiu a lavoura de tomate e agora o tomate aumentou, vale 4 vezes o que valia e você se comprometeu a fornecer tomate, ou fornecer molho de tomate, ou fornecer lanches que levavam molho de tomate e agora o seu preço está absolutamente desequilibrado. Cabe um pedido de revisão? Cabe. Veja, são situações que você tem que contar uma história triste. O cara tem que chorar com a sua história, você tem que mostrar sua planilha, mostrar número. Não é simplesmente o seguinte, olha, o dólar aumentou, então quero o preço aumentado. Não, o meu fornecedor agora ele aumentou o preço dos seus produtos. Ele faz isso toda hora, esse fornecedor não vale nada. Eu quero a revisão do preço. Não pode, entendeu? A revisão de preço são para fatos imprevisíveis, extraordinários, que estão naquilo que os economistas chamam de área econômica extraordinária. É um risco que você não assumiu. Quando você fez um contrato de longa duração, implicitamente você está contando que situações extraordinárias vão te liberar de cumprir o contrato, com base na teoria da imprevisão. Entenderam? Então, assim, não tem um prazo. Eu pedi a revisão há 3 meses atrás, posso pedir revisão de novo? Cara, se há 3 meses atrás aconteceu um fato imprevisível que desequilibrou a sua relação, tornou sua obrigação excessivamente onerosa, que está dentro daquela teoria da imprevisão, conforme eu acabei de explicar, a administração vai refazer a revisão do preço. 3 meses depois acontece um outro evento imprevisível, né? Pede revisão de novo. Pode, não existe um intervalo de 1 ano entre uma revisão e outra, nada disso, entende? Então a revisão de preço, ela tem essa característica. É diferente do reajuste, que depende do interregno mínimo de 1 ano, aí ela precisa ser, que lá precisa se respeitar 1 ano, aqui não precisa se respeitar prazo nenhum. Por outro lado, aqui você precisa abrir planilha, abrir sua planilha de custo e formação de preço para mostrar onde está o item da sua planilha que, em razão de um fato imprevisível, se tornou excessivamente oneroso, impactou no seu preço final e está inviabilizando que você cumpra o contrato daquela maneira. Então, essa conversa que nós estamos tendo, eu já vou responder a todas as perguntas. Mas essa conversa que nós estamos tendo vale tanto para o contrato assinado para a entrega do produto ou do serviço, como vale também para o pré-contrato. O que é o pré-contrato? É aquela ata de registro de preço. Aquele compromisso que você assumiu numa licitação para registro de preço, você assumiu o compromisso futuro, registrou o seu preço lá e está contando que nada de ruim vai acontecer. É claro que alguma coisa de ruim pode acontecer, mas está dentro da área econômica ordinária, você vai se administrar ali, vai fazer estoque, vai negociar com o seu fornecedor e tudo mais. Mas o risco é seu. O risco é seu. Se o insumo subir muito, o risco é seu. Por isso que você tem que tomar cuidado na hora de participar de licitação para registro de preço,
cujo prazo de vigência da ata é muito longo. Tá claro isso? Então, agora, vamos imaginar que você registrou o preço. Você vende produtos de informática. O dólar está variando, tá, ele vai a 3,30, vai a 3,15, vai a 3,45, vai a 3,50, vai a 3,2. De repente acontece um atentado terrorista num determinado país, por exemplo, Estados Unidos, Deus queira que não, mas vamos lá imaginar. E aí, sei lá, o dólar vai a R$5. Pô, a variação do dólar era algo previsível, mas essa variação súbita, inesperada, não pode te deixar na mão. Então você vai virar para a administração e falar o seguinte, olha, ou cancela o meu registro, então a gente rescinde esse contrato, ou então, para salvar o nosso contrato, vamos fazer a revisão do preço, vamos fazer o reequilíbrio para restabelecer a equação econômica financeira inicial do contrato. Entenderam? Então, assim, qual a semelhança do reajuste e da revisão? Qual a semelhança? A semelhança é que ambos são direitos do contratado. São direitos do contratado. Essa é uma semelhança entre eles. Outra semelhança são mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. São ferramentas de reequilíbrio. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que o reajuste é algo previsível. Tanto é que quando você vai mexer no preço em razão de um reajuste, não precisa fazer termo auditivo ao contrato. Por quê? Porque o contrato já tinha se combinado. Basta um mero apostilamento para botar qual é o preço novo. Na revisão, é um acordo que as partes vão fazer. É um acordo. A administração pública ela também não é obrigada, se o preço ficar muito caro e ela não quiser mais comprar aquele produto por aquele preço. Agora, ela querendo manter esse contrato, ela é obrigada a rever o preço. Tá legal? E aí será feito por termo aditivo ao contrato. Essas eram as informações sobre revisão de preço. Eu queria, mais uma vez, pedir desculpa pelo problema de tecnologia. Né? Talvez o problema tenha sido meu. Desculpa a todos. Eu acho que foi o problema da internet. Vou botar a culpa neles, mas não ficaria surpreso se fosse um problema meu. Mas eu acho que foi da internet. E vamos aí, vamos para as perguntas. Enquanto o pessoal vai botar as perguntas, eu queria falar sobre o treinamento que eu estou vendendo. Eu estou vendendo um treinamento, a FIC, treinamento digital, né? Nós criamos um treinamento, cara, que está muito legal. Eu resolvi chamar ele de Viver de Licitação. É um treinamento 100% online. 100% online quer dizer o quê? São aulas gravadas, são mais de 100 aulas gravadas, com temas variados. Eu falo tudo. Eu falo tudo que você, empreendedor, precisa saber para viver de licitação. Desde o zero, até dicas de como montar uma empresa, que modelo de empresa montar. Eu falo muito sobre pregão eletrônico, sobre registro de preço, sobre o contrato, sobre alteração de contratos, sobre prazo de contratos. Eu falo muito sobre... eu falo até sobre pagamento, forma de pagamento, sobre penalidade, rescisão. O curso são 100 aulas gravadas. Você pode assistir quantas vezes, a ordem que você quiser, quantas vezes você quiser assistir, inclusive aumentando a velocidade da minha fala. São aulas de 7 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. Além das aulas ao vivo, que são mais de 100, eu ainda entrego 6 encontros ao vivo, de no mínimo 1 hora de duração, em grupos menores, numa outra plataforma de aulas ao vivo, com apenas 20 alunos, onde você vai poder fazer perguntas, a gente vai poder interagir, eu vou saber qual é a sua atividade, qual é a sua empresa, você vai me contar, e a gente vai encarar situações concretas, dando aula para 20 alunos, a turma de no máximo 20 alunos por 1 hora de duração ou mais, tá certo? Então são 6 encontros ao vivo, mais 100 aulas gravadas para você assistir quando você quiser. Esse curso, ele está pelo preço de 10 parcelas de R$ 159,70. 10 parcelas de R$ 159,70. É um investimento que, na boa, só as aulas ao vivo já valem esse investimento. Só as aulas ao vivo já valem esse investimento. Então, aqui no chat tem um botãozinho, quem quiser comprar, já está o atalho aqui para você comprar o meu treinamento. Eu te dou garantia de que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho tanta certeza
que se em 7 dias, a partir do momento que você comprar, você vai assistir as aulas, quanto que você quiser. Se depois de 7, e dentro de 7 dias, você achar que o curso não é para você, que o curso não é bom, duvido, mas vai que você acha que o curso não é bom, ou que não é para você, que não está adequado, não é o que você pensou, eu te dou garantia de devolver 100% do valor que você investiu. 100%, eu te devolvo tudo. E não tem problema, a gente vai continuar amigo, não vou ficar chateado, faz parte. Porque eu confio muito, o produto está muito legal. Essa já é a segunda turma, os alunos da primeira turma, que já na primeira licitação já conseguiram retornar o investimento que fizeram. Então já conseguem até pagar as parcelas que ainda virão com o valor que ganharam em licitações. Então, assim, o curso está bem legal. O curso é voltado para pessoas que já não sabem nada, mas ele também é para quem já está trabalhando com isso, servidores públicos, para ensinar o cara a fazer o pregão. Esse não, é um treinamento para para empreendedores, para pessoal que trabalha no mercado, em empresas. Tá legal? E os 5 primeiros que fizerem a inscrição vão ganhar um bônus especial, que eu estou chamando de Pergunte ou Faixa Preta. O que é isso? Eu tenho muitos amigos, há mais de 20 anos dando aula de licitação, então eu tenho muitos amigos palestrantes, advogados, professores, cara que sabe muito de licitação, então eu chamo ele de faixa preta. Você vai ter a chance de fazer uma super pergunta. Provavelmente quando você já estiver terminando o curso sobre um assunto que eventualmente eu não falei, um assunto normalmente que está te angustiando, que você está vivendo, você vai ter direito de fazer uma pergunta. E não vou ser eu que vou responder essa pergunta. Eu vou levar essa pergunta para esse faixa preta, para esse meu amigo especialista. E ele vai responder essa pergunta. E a gente vai fazer uma entrevista, eu vou gravar essa entrevista, e ele vai te responder essa pergunta. Essa pergunta vai ser colocada para todos, né? Vai ser colocada na plataforma, e você então vai ter a sua resposta dada por um faixa preta gratuitamente. Então só esse bônus também já vale muito mais do que o valor do investimento, a depender do caso que você está envolvido e do que você está vivendo ali. Tá legal? Então, esse treinamento está muito bacana e provavelmente eu não vou abrir nenhuma outra turma esse ano, não sei. Eu estou aí envolvido com doutorado ainda e tal, então, dependendo de quantos alunos vierem para essa segunda turma, eu quero dar muita atenção a essa galera, eu quero que eles se deem bem, que façam sucesso, porque o sucesso deles vai ser o sucesso. Você está ligado que hoje, exatamente hoje, para você assistir. Aqui. Vamos às perguntas, né? Vamos às perguntas. Vou responder as perguntas aí. Eu vou pedir o Rafael para me ajudar com as perguntas. Eu vou ler algumas aqui. E nós somos ainda 26. Quero agradecer a você que ficou, apesar do problema com a internet. Nós chegamos a ter 50 e poucas pessoas em sala de aula, e o período de revisão não suspende as obrigações do contratado. Você tem que continuar cumprindo o contrato, não tem jeito, você vai ter que continuar cumprindo o contrato enquanto a administração avalia o seu pedido. Pode ser que ela avalie o pedido, inclusive, e na hora de calcular dê o efeito retroativo à data do fato que desequilibrou o contrato, assim que tem que ser. Então o seu preço vai retroagir. Caso ela diga assim, se ela disser não, não. Agora, enquanto ela está analisando o seu pedido de revisão, a administração pode fazer isso? Pode. Ela pode fazer isso. Mas ela pode também não fazer. Então, assim, não há previsão na lei de suspensão da vigência do contrato, da execução do contrato, enquanto se analisa pedido de revisão. Não há previsão na lei. Então, se não há, a princípio, a resposta é não. Você continua tendo obrigação de entregar o produto ou serviço. Tá legal? Tem uma outra pergunta que é do Hari Tiales. Boa tarde. Caso tenhamos essa boa desculpa, aspas, um novo imposto implantado no produto a ser fornecido, ou o meu preço se torne preço novo que talvez não caiba no bolso dele, que talvez não interesse mais. Então, se você demonstrar que ocorreu um fato imprevisível, de acordo com tudo que eu expliquei, que desequilibrou a sua relação, o que você vai fazer? Você vai pedir a revisão do preço. Se ele não aceitar a revisão do preço, ele pode não aceitar e falar o seguinte, olha só, eu não vou aceitar a revisão do preço, então vamos rescindir esse contrato.
aí acaba com o contrato. Entendeu? Você também não pode obrigá-lo a praticar um preço novo que talvez não caiba no bolso dele. Tem essa questão. Vamos aqui a uma outra pergunta. Qual é o procedimento formal para notificar ao órgão sobre o desequilíbrio financeiro do contrato? Um pedido, uma petição. Quando você, contratado, está diante de um fenômeno extraordinário, de um fato imprevisível, que desequilibrou a sua equação econômica financeira em seu desfavor, o que você vai fazer? Você fala assim, cara, tá ruim para mim. Você vai ter que preparar um pedido, contar a sua história triste, provar que aquilo aconteceu, por meio de notícias de jornal, por meio de informações, nota fiscal dos seus fornecedores, algo do tipo, e abrir planilha, mostrar como é que a sua planilha era no momento 0 e como é que ela no momento 1. Então, fazer um pedido formal, fazer um requerimento ao fiscal do contrato para que ele avalie o seu pedido aí desse desequilíbrio econômico-financeiro. Vanderlei pergunta, quando notificar ao órgão o desequilíbrio do contrato, eles têm prazo para fazer essa tal revisão? Vanderlei, a lei não trata de um prazo. Existe na esfera federal uma lei federal, que é a 9784, que fala o seguinte, quando a lei não estabelece um prazo para a prática de um ato, esse prazo ele é de 5 dias. Tá legal? Só que muitas vezes o gestor público ele tem medo de avaliar esse pedido de revisão sem antes ouvir a assessoria jurídica. Então, o que ele normalmente faz? Ele recebe o seu pedido e encaminha para o órgão jurídico. Diz a lei que o órgão jurídico tem 15 dias para dar parecer. Então, se você imaginar 5 dias do órgão mais 15 dias da assessoria jurídica, são 20 dias, né? Aí a pergunta que você me faz na seguinte sequência, eu já respondi. Mas eu vou responder de novo. Você me pergunta, e durante o período que a administração está analisando o meu pedido, como é que eu faço? Eu continuo fornecendo no prejuízo? Em regra, você continua fornecendo com o preço que está no contrato. Se a administração acatar o seu argumento, ela vai retroagir o preço revisado, não para a data do seu protocolo, mas para a data do dia em que houve o fato econômico relevante, o fato imprevisível que gerou o desequilíbrio. Então, essa análise vai gerar efeitos retroativos. Então, você não vai ficar no prejuízo se a administração concordar com a revisão. Agora, se ela discordar da revisão, aí você vai ter fornecido com um preço ruim e talvez seja o caso de pedir a rescisão do contrato, até mesmo de ir para a justiça, né? Mas, normalmente, a administração, assim, decisões judiciais que vão formando uma jurisprudência, artigos de juristas, né? Livros, artigos que falam sobre o assunto, que é a chamada doutrina. Mas esse assunto está bem resolvido na esfera judicial. Quando você começa a estudar, quem é advogado e trabalha no ramo, como é meu caso, esse assunto é muito fácil de justificar. Quando eu pego para analisar um pedido lá, não tem dificuldade nenhuma, normal. Tá? Faz parte do dia a dia de quem trabalha com isso. Vanderlei pergunta, o aumento do custo da matéria-prima e do preço de venda gera custos com impostos e outros. Demonstrando na planilha esses custos adicionais também podem ser aceitos no escopo da revisão? Vanderlei, eu já expliquei durante a aula, mas eu vou falar de novo, sim, para fixar bem. Aumento de custos de insumos são aumentos que são previsíveis, porque todo empreendedor sabe que o preço dos seus fornecedores pode variar para cima. Então, quando você apresenta um preço e se compromete a manter esse preço durante um prazo de tempo, é de se imaginar que você já está preparado para as oscilações normais de aumento dos seus insumos. Diferente de impostos, porque não há nenhuma expectativa dos brasileiros que impostos serão aumentados. E aí, quando esses impostos são aumentados, aí você tem um argumento para pedir a revisão de preço. Mas até mesmo com impostos, tome cuidado, porque não é qualquer imposto. São só impostos que estejam diretamente ligados ao serviço ou ao produto. Impostos que estão ligados a outros aspectos, como imposto sobre faturamento, sobre lucro, esses não podem ser repassados, porque dizem respeito ao empresário e não ao produto. Então também tem que tomar um cuidado que não é qualquer financeira equilibrada. Então quando existe esse desequilíbrio,
gera direito para a parte prejudicada o pedido de revisão. Né? Vamos lá. Temos aí mais perguntas. Temos a pergunta do Daniel. Essa revisão de preços é amparada juridicamente? Super amparada juridicamente. É amparada na Lei 8.666, lá no artigo 65, inciso 2, letra D de dado. É amparado no Código Civil, que é aplicável nos contratos de administração de forma subsidiária, se não me engano, lá no artigo 478 do Código Civil. Os tribunais enfrentam isso direto, esse assunto é enfrentado direto nos tribunais do Brasil. Então há uma jurisprudência muito, muito firme e consolidada sobre o assunto. O Tribunal de Contas enfrenta isso muitas vezes, e é a decisão importantíssima do Tribunal de Contas. Uma aconteceu em 2017, agora, no ano passado, é a decisão do Tribunal de Contas 14, número 1431, se você der um Google aí, TCU 1431, decisão plenária, importantíssima. Tem essa outra decisão do DENIT, do TCU de 2015, enfim, muito amparada juridicamente. Quem trabalha com isso, o Daniel, está muito acostumado. Eu recebo esses pedidos assim praticamente uma vez por mês. Assim, toda vez que tem o dólar aumenta muito, que o petróleo dispara, que a safra de tomate dá um problema, que alguma commodity tem uma variação absurda de preço, tipo celulose, aí vem um pedido de revisão de preço. Quando tem aumento de tributos, né? Vamos lá, outras perguntas aí. Eu acho que eu já respondi, hein? Nós ainda temos 17 pessoas em sala de aula. Se eu não respondi a sua pergunta, eu queria te pedir para você colocá-la novamente aí. Coloca novamente a pergunta aí no chat, que eu vou te responder, porque eu acho que eu já respondi a todas que eu já li. É que o chat ele vai rodando muito aqui assim, né? E cara, estou muito feliz de ter dado essa aula ao vivo para a gente do país todo. Estou muito grato a você que ficou aqui. Eu sei que o horário é ruim, eu dei mole, a internet não me ajudou, me prejudicou, né? Mas você ficou até aqui, eu estou muito, muito grato a você. Grato também à Effect. A Effect tem sido uma parceirona nesse projeto. Ela tem um produto incrível de busca de editais, então se você está perdendo tempo futucando portais, buscando editais, avalie se não é o caso de você pagar uma mensalidade aí e ver a Effect fazendo isso para você através dos computadores super modernos. Disse para mim, pode anunciar lá que quem participar do webinário aqui da aula ao vivo vai ter direito à degustação dos serviços da Effect. Eles dão uma degustação de 7 dias, que o Rafael está me explicando aqui. Tempo suficiente para você ver que o produto é campeão. O Paulo tem uma pergunta aqui. Obrigado, Paulo. O professor gosta de pergunta, né? Quando a turma fica calada é porque ele está mandando mal. Rodrigo, caso o órgão não aceite o reequilíbrio solicitado, mesmo que bem fundamentado e comprovado, a empresa pode solicitar o cancelamento do item sem que lhe seja aplicada as sanções previstas na lei de licitação, já que continuar com o fornecimento sem o... Não fala reajuste, quebrando seu galho. Você está exercendo um requerimento para que ele analise um direito seu. Você está fazendo uma petição. É um direito seu. Só que direito ele é fruto de uma interpretação. Pode ser que aquele gestor e o órgão jurídico que dê assessoramento àquele gestor tenha uma interpretação diferente da sua. Então, quando há um conflito, né, entre dois, cabe, a meu ver, um pedido bacana, ainda mais se for ata de registro, ele fala assim, então eu quero pedir para cancelar o meu registro. Se você não vai revisar o preço, eu não quero mais permanecer com a obrigação de fornecer nesse preço antigo. Esse preço não me interessa mais. E aí, se ele disser um segundo não, aí eu só vejo como alternativa você ir para o judiciário, né? Impetrar um mandado de segurança, pedir uma liminar para que você não seja punido e coisa do tipo. Mas na prática eu posso te dizer o seguinte, na maioria das vezes o seu pedido vai ser acatado e nas vezes em que ele não será acatado, o seu pedido de cancelar vai ser acatado. Então, acho difícil você ter que ir para o judiciário. Mas, em último caso, se tudo tiver contrário a você, se os ventos todos forem desfavoráveis, talvez seja o caso de você ir para o judiciário. Ou esperar ser punido, e aí, se você sentir que vai ser punido, aí você, considerando o seu exemplo,
do aumento de R$ 200 do custo do insumo aceito pela administração. Quando faturo X mais 200, vai aumentar impostos sobre o valor faturado, o que também é custo, e advém dos 200. Ah, sim, Vanderlei, ah, sim, eu não tinha entendido a sua pergunta. Por isso que você tem que apresentar uma nova planilha de custo e formação de preço. Claro que você vai repassar para a administração, vai repassar para o preço, não só os R$ 200 dos insumos, mas o que aumentou de impostos em razão desses R$ 200 a mais. Claro, agora sim, agora eu entendi sua pergunta, desculpe se eu não tinha entendido antes, mas aí você tem razão, sim, você vai ter direito, então, não só aos 200 mais os impostos, porque agora não é mais sobre 1.000, é sobre 1.200. Tem razão. Isso aí. Luiz está me perguntando, professor, se o fornecedor cancelar o contrato, não é penalizado, não vai deixar de licitar? Gente, olha só, o fornecedor ele não pode ele cancelar o contrato, ele pode pedir para cancelar aquele item registrado em razão da onerosidade excessiva. Ele vai fazer um requerimento, primeiro de revisão de preço. Se a administração não acatar a revisão, de cancelamento. Entendeu? Ele vai fazer o pedido. Quem cancela o item não é o fornecedor, quem cancela é o dono da... Quando ele não é acatado, é que geralmente não tem direito. Mas mesmo nos casos em que não é acatado, a administração prefere não comprar um problema. Se o cara está falando que ele não vai conseguir honrar aquele preço, para ela é melhor cancelar aquele item e convocar, de repente, o segundo colocado ali, ou fazer uma nova licitação, do que ficar brigando. Imagine se a administração vai ficar brigando com o fornecedor. Se ela insistir nisso, aí não tem outro jeito, terá que ir para o judiciário, né? Tem outro jeito. Paulo, obrigado, cara, que bom que você gostou. Vanderlei pergunta, esses pedidos para revisão e cancelamento demandam ser feitos por advogado ou eu mesmo posso fazer? Vanderlei, cara, eu vou te falar uma parada aqui e você guarda isso mais do que a maioria dos advogados, numa boa. Você sabe muito sobre esse assunto. Então não há a menor necessidade de você contratar um advogado para fazer um pedido. Quanto mais treinamento você tiver, mais tranquilo tá para você fazer o seu requerimento. Não precisa de advogado. Agora, tudo é um bom senso, né? Vamos imaginar que nós estamos falando aí de um pedido de revisão de preço que envolve milhares de reais. Aí talvez seja prudente que você contrate um advogado especialista no tema, que saiba mais do que você, para ele fazer esse requerimento mais bem feitinho, mais organizado. Mas se for uma coisa assim do dia a dia, que você está acostumado, cara, não contrata advogado não, faz você, pô. Assina aí. A sua empresa mesmo assina, o representante da sua empresa. Até mesmo um estagiário pode fazer. Aqui, Vanderlei. Pô, Vanderlei, eu multipliquei por 10 os meus faturamentos, eu ganhei mais licitação, eu quero que você conte história de sucesso, pô, vamos lá. Vamos para a turma. Mete a mão aí no bolso, vamos fazer um treinamento, cara. Você já está pronto para ganhar mais dinheiro. Já está ganhando, né? Pelo que eu vi aqui, pelas suas perguntas muito boas, você já está ganhando dinheiro. Você tem 7 dias para experimentar o meu curso também, igual o Defect. Só que o Defect você não precisa comprar, não. Você pode experimentar sem comprar. O meu não. O meu você tem que comprar, experimentar, e aí... vamos lá. E aí depois, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, tem mais pergunta? Quem tem mais pergunta aí? Somos de 15 ainda em sala de aula. Faz a sua pergunta aí que eu estou aqui. Se eu não te respondi é porque a sua pergunta ficou para baixo e eu me perdi nela. Eu estou à disposição para responder a todo mundo que ainda está vivo aí. Está respirando, está vivo, consegue digitar, coloca a sua pergunta aí que eu estou aqui. E é de graça, hoje é de graça, hein? Caramba! Olha, eu não sei quanto você acha que é a minha hora. Não sei. Mas eu cobro R$300 por hora de aula. Hoje esse é o meu preço. Tá ligado? R$300 é o preço da minha hora aula. Então, no meu treinamento, são 6 encontros. O meu treinamento está mais barato do que os 6 encontros. Fora as mais de 100 aulas gravadas que estão lá. Né? Beleza? Olha, não está vindo pergunta. Se não está vindo pergunta, eu estou assumindo. Dinheiro, conseguir uma promoção, pedir ao chefe uma promoção, empreender, montar sua pequena empresa, um MEI, trabalhar nas horas vagas.
Quem sabe, né, para você? Estamos ainda em 16. Não tem mais perguntas? Se não tiver mais perguntas, vou perguntar ao meu sócio Rafael se eu posso terminar. Tem mais perguntas? Tem uma pergunta aqui do Luiz. Ah, Luiz, muito obrigado. Luiz, minha empresa está no mercado desde 2008. Nunca tive uma ação trabalhista. Venci uma licitação. Uma das empresas participantes do pregão entrou com embargo do contrato. Luiz, olha só, eu não entendi muito bem, não. Tá legal? Não entendi muito bem. Porque embargar o contrato, esse verbo não existe na lei. Será que ela impugnou a licitação? Impugnou o edital? O que essa empresa fez? Enquanto você vai dizendo aí, vai escrevendo aí, explica melhor essa história, Luiz. Eu quero te responder essa pergunta que você já me fez ela outra vez. Eu quero te responder. Não quero sair daqui sem te responder hoje, não. Mas olha só, eu vou falando enquanto o Luiz estava refazendo a pergunta dele aí. Você já assinou o contrato. Você ganhou a licitação, já assinou o contrato. Tá. Aí essa empresa, ela fez o quê? Ela está dizendo que a licitação foi ilegal. Eu não entendi o que essa outra empresa, sua concorrente, né? Jussara. O Jussara está perguntando se o bônus do faixa preta ainda está disponível. Sim, o bônus do faixa preta ainda está disponível. A gente vai ficar com essa turma, essa oferta aberta até preencherem as vagas. E eu ainda estou oferecendo o bônus do faixa preta. Luiz, explica melhor, cara, eu não estou entendendo. Você assinou um contrato. Se você assinou um contrato, não tem mais que falar em licitação. Licitação é um processo que existe antes do contrato. Depois que você ganha a licitação e assina o contrato, não tem mais que discutir a licitação, a não ser que tenha ocorrido alguma nulidade lá na licitação. Alguma nulidade, alguma coisa aconteceu. E aí alguém representou para o Tribunal de Contas, por exemplo. O que aconteceu? Explica melhor, cara. Explica melhor. Mas enquanto você está explicando, deixa eu falar para você. Mercado de licitação, o que você tem que ter, bicho? Ó, vou fazer uma expressão aqui, ó. Regulamento embaixo do braço. Tem que saber direito a lei, o artigo, ler o edital. Muitas vezes você vai ganhar a licitação eliminando seus competidores. Muitas vezes você vai ganhar a licitação no detalhe da burocracia. Que o cara esqueceu uma certidão, ele esqueceu um documento, ele juntou um documento vencido. Então, assim, a briga, ela existe. Não há um ambiente de paz, é um ambiente de briga. E você tem que ter preparado para essa briga, entendeu? Então, assim, tem que estar treinado, tem que estar explicando ali tudo o que está acontecendo. Tá legal? Então, assim, a gente está aqui, eu estou aqui esperando, não sei, o Luiz vai me explicar aí. Luiz, fala aí, conta a sua história, Luiz. O Vanderlei está perguntando assim, você vai oferecer mais algum webinar? Eu fiz uma sugestão do tema penalidades, abrangência, recursos. Vanderlei, eu vou oferecer aulas ao vivo, webinar, sim. Só que eu preciso me organizar para saber qual a minha agenda, que dia que eu posso. E o tema que você sugeriu é um tema que é muito legal. Eu topo. Eu topo o tema que você sugeriu, eu topo. Eu só não sei que dia. Porque como tem gente, a segunda turma do Viver de Licitação vai chegar, eu vou precisar dar uma atenção para a segunda turma, entendeu? Então, assim, eu vou dar uma atenção para os alunos da turma. Creio que vão ter uns 20 alunos nessa turma, então eu vou dar uma atenção para eles, uma coisa bem particularizada, e depois eu volto para o público em geral, entendeu? Então, eu vou sim dar um webinar, mas eu não sei quando. O Luiz fala assim, quando eu participei, eu era optante pelo simples. Elaborei a planilha. Cara, Luiz, vamos fazer o seguinte, Luiz. Ficou um pouco confusa a sua história aí. O Rafael vai entrar em contato com você e você vai me contar direito essa história. A gente vai se falar. Você vai me contar direito essa história. E aí eu vou transformar a sua história num vídeo para o canal do YouTube. Tá legal? Se você me permitir. Eu vou transformar em vídeo, uma videoaula. Sua história parece que está cheia de detalhes, eu estou ansioso para entender direitinho. Eu não quero te dar uma resposta chutada.
Jussara está aí, parece que a Jussara tem uma dúvida. Jussara tem dúvida? Vanderlei, tem dúvida? Nós agora somos 12, então eu vou terminando por aqui, né? Espero, sinceramente, que você se anime em fazer parte da segunda turma do Viver de Licitação. Então, espera que eles comecem a ganhar a licitação. Então, a Jussara, acho que... Bem, é isso aí. Valeu, muito obrigado por ter ficado até aqui. Quero agradecer a todos. Pedir mais uma vez desculpa pelo problema de internet no começo. E a gente se vê no meu canal do YouTube. O projeto continua. Para quem não for fazer parte da segunda turma do Viver de Licitação, a gente vai continuar se vendo no canal do YouTube, numa intensidade menor, numa profundidade menor, mas nós vamos estar ali e vamos conversando. E eu quero que você ocupe um espaço que é seu, de empresa limpa, empresa séria. Quero que você fature muito em 2018. E muito, muito, muito obrigado. Valeu por ter ficado até aqui. E bora ocupar!